Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante, estamos visitando hoje a Federação Gaúcha de Futebol. Nós vamos falar com o Luciano Oxman, que já foi eleito novo presidente, que vai assumir no dia 1º de janeiro, quando termina o mandato do Francisco Noveleto, que já é vice-presidente da CBF. Nós vamos conversar com o seu Edir de Quadros, que tem quase 60 anos de Federação Gaúcha de Futebol, muitas histórias para serem contadas, e vamos iniciar o programa nesse primeiro bloco com o Luiz Fernando Moreira, que já foi presidente do São José, é um desportista qualificadíssimo que está aqui como diretor de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol e braço direito, não é? Na administração do presidente Francisco Noveleto. Tá certo? Tem muitos assuntos aqui, inclusive sobre o VAR. Hein? Roda a vinheta e faz o primeiro intervalo e nós voltamos da sede da Federação Gaúcha de Futebol. Sofia é filha única e um pouco tímida para conhecer novos amiguinhos. Às vezes, ela se sente sozinha. Sabe o que acontece quando ela fica junto com as outras crianças? Sofia vira a princesa do reino. Saúdem a princesa Sofia! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O projeto Brincando nas Férias é um deles. Diversão para crianças de até 12 anos durante as férias escolares. Para saber mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então, estamos de volta da sede da Federação Gaúcha de Futebol. Hoje é um programa itinerante, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 29 anos no ar. Tu visse isso? Que eu estou enganando bem? Não, tem um pouco de conteúdo também, não é? Luiz Fernando Moreira, diretor de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. Muito obrigado por nos receber aqui, irmão. Eu que agradeço tu vir aqui, fazer essa entrevista e relembrar o meu tempo. Lá atrás, nesses teus 29 anos, eu nunca me esqueço disso, tu sempre deu espaço para o futebol amador. E naquela época nós estávamos fazendo, recém-iniciando um trabalho de recuperação do São José. E tu sempre abriu as portas para nós falar, divulgar nosso trabalho, divulgar as festas dos clubes, para arrecadar dinheiro para nós fazer futebol. Enfim, realmente tu tens uma história comprovada por mim, que tu sempre ajudou o amador e sempre teve do lado daqueles que tinham menos. E o São José hoje é o que é, também por causa que tu nos ajudou a fazer esse projeto vitorioso lá. E hoje estou aqui contigo, como diretor de árbitros, extremamente feliz de dar uma entrevista para ti.
Tu fosse 2 vezes presidente do Zequinha? 10. Como é que é? 10 vezes presidente? Foi 10 anos, 5 mandatos. 5 mandatos. 5 mandatos. Passei como presidente social, quando tu me ajudava nas festas, diretor de piscina, enfim, todos os cargos que possa imaginar dentro do clube eu passei lá. E justamente na época que eu frequentava o teu programa e tu nos dava apoio para a recuperação financeira do São José. Sabe que, obviamente, todo mundo tem um carinho muito especial pelo São José, pelo Cruzeiro, coisa e tal. Mas eu tenho assim, sabe, pelo São José, que eu sou primo, cara, que já faleceu, do Cacau, do José Carlos Granato. Sim. Que era do departamento veterano, junto com o pai do Carlos Miguel lá. Isso. Porque eu sou granato também. Ele era primo irmão da minha mãe. E ele teve história dentro do São José também, né? Teve. Ele foi diretor do departamento, né? Logo que a gente entrou, ele fez parte também da minha diretoria lá. E era um cara muito determinado, né? E eu precisava de pessoas assim. E deu certo. O trabalho deu certo, que hoje está aí. O pessoal está feliz da vida. O São José prestes aí para a Série B, fez campeonatos excepcionais, categoria de base funcionando bem, né? Então, como a gente começou lá atrás, a gente fica feliz quando os outros vêm e tem sucesso na vida. Sabe que quando eu vejo esse case que o São José fez muito antes dos outros clubes, ou seja, terceirizou o departamento de futebol, a diretoria administra o clube em si, que está saudável, né? E tem um parceiro forte que mantém, tanto que o São José está aí para subir para a Série B. Série B. Série B. Deixa eu só fazer um pequeno reparo no que tu conversou ali. O São José nunca terceirizou. Ele fez lá em 95, quando eu era presidente, eu levei o Noveleto para lá, e nós fizemos um contrato de parceria. Né? Então, o presidente do São José sempre teve poderes dentro do futebol. Mas, como a gente tinha um Noveleto que provou que era São José, a gente dava toda a liberdade para ele trabalhar, negociar, enfim, fazer tudo o que poderia fazer, mas sempre dentro do contrato de parceria. Que hoje é o Milton Machado, que veio tanto quanto o Noveleto, está fazendo um excepcional trabalho e também tem esta liberdade de conduzir o departamento de futebol, mas é um contrato de parceria. Parceria público não, mas é uma parceria, uma PPP privada, né? PPP privada. Dr. Milton Machado, que é o dono da Aspecir. A Aspecir, que é uma empresa de seguros, né? E eu estou falando isso aqui porque eu tenho o patrocínio da Icatu Seguros, mas como a Aspecir faz esse trabalho maravilhoso lá com o Dr. Milton, eu sempre gosto de dar o crédito, né? Porque as empresas que investem no esporte precisam ser valorizadas. Só que o Dr. Milton Machado, eu disse para ele, ele é pé quente. E o Chico é pé frio, porque o Chico não conseguiu botar lá na Série B, e eu acho que ele vai botar o São José na Série B. Tudo está indicando que pode acontecer isso, né? Agora, o que mais eu fico satisfeito com o Milton Machado, que eu tive o prazer de conhecê-lo e hoje estou conhecendo ele mais profundamente, vendo que é uma pessoa extremamente honesta, competente, é o departamento amador. São José hoje, as categorias de base de São José funcionam a todo vapor. Inclusive foi vice-campeão gaúcho, de novo. Quero dar um abraço para o meu amigo Juliano. Meu amigo Juliano, a Priscila, irmã dele, todo aquele pessoal, os professores lá, que eu conheço muitos deles, quando secretário de esportes, fizemos também uma parceria parecida com essa, que até hoje os campos da prefeitura são utilizados pelo São José, não de graça. O São José usa 3, 4 campos, mas o São José corta a grama, o São José troca a tela se for preciso, o São José troca o chuveiro se for preciso, troca o vaso se for preciso, usa o cal, quer dizer, é um custo que a prefeitura não tem. Isso aí tem funcionado e eu me sinto orgulhoso de ter dado pontapé inicial nisso. Eu concordo contigo, vou te relembrar uma coisa que tu fez, eu era o presidente na época, a pista atlética ali do Alim Pedro, tu nos emprestava o campo e eu me comprometi e cumpri de botar saibro para todo mundo caminhar lá e tu fizesse isso.
nessa parceria. Hoje está bem melhor, né? Mas começou naquela época que toda a comunidade do Passo da Areia caminhava no Alim Pedro, por iniciativa tua, com o dinheiro do São José. É a nossa troca de parceria, né? Bom, vamos agora sair um pouco aí do glorioso Zequinha. Alô, Pancho, presidente, Flávio Abreu, um abraço. Vamos falar do VAR. Então, VAR, hein? Que é o momento, né? Até agora estava tudo bem, né? A gente conversando, trocando ideia. Agora nós vamos entrar numa área polêmica, né? Me diz uma coisa, cara. Por que quando o árbitro de vídeo lá, ele repassa o lance, em vez dele ficar falando com o juiz de campo, por que quando o árbitro diz assim, olha, eu estou revisando, por que o juiz já não corre lá para o posto dele? Não, ele fica um tempo no campo ali, aí demora aquele negócio. Isso aí é um processo de ajuste, né? E é um protocolo, parece. Faz parte do protocolo e tudo isso que está acontecendo, né, é um processo de ajuste do ser humano com um ponto no ouvido, tentando falar com o outro que está na gabine. Então, tem um tempo de maturação isso. Mas não resta dúvida que eu concordo plenamente que o VAR entrou para ficar no futebol. Porque no tempo moderno hoje, que os jogadores correm 12 quilômetros, 15 quilômetros, jogo muito corrido, o árbitro também tem que fazer isso, ele tomar uma decisão sozinho. Por exemplo, nesse jogo do Peru 2, Chile 0, eu estou em casa. Aí eu vi que tinha sido pênalti no Arangues. Mas o juiz ali, ele não percebeu. Mas o VAR percebeu e o juiz, né, recorreu lá e marcou o pênalti. Então, isso aí ajuda muito tecnicamente, né, porque o juiz não consegue ver tudo, né? E às vezes, como ontem, ele estava muito bem posicionado, mas aí apareceu um na frente, na jogada, e aí embaralhou a vista dele. E aí não tem como tu não buscar um recurso. Sempre tem uma câmera que flagra alguma coisa, né? Porque tem 30 câmeras no estádio. É verdade, porque se nós retroagir há alguns anos atrás, era um lance que estava perdido. Alguém ia ser prejudicado. Então o VAR veio para minimizar muito o erro do árbitro por falta de visão. Ele tem alguém hoje com câmera lá em cima que pode auxiliar ele. Agora, é evidente, tem alguns erros, tem em Bosco. E tinha o VAR diferente antes, né? Não tinha o árbitro, mas o juiz apitava o primeiro tempo, vai pro vestiário, ali ele ligava o celular e alguém de vocês lá, ou o parente deles, olha, errasse aqui, olha, corrige ali. Que era informalmente isso, né? Que hoje está oficializado. Eu te digo assim, com orgulho eu vou te falar isso. O estado precursor foi o nosso. Nós aqui lançamos o técnico de arbitragem. O técnico de arbitragem era o Mocelin, o Barreto, o Luiz Cunha Martins, meu saudoso amigo. Nosso grande. Que foi o meu adjunto na Secretaria de Esportes. E se eu tive sucesso lá, graças a ele, que segurava a bronca lá. Realmente, ele comigo aqui foi tudo isso que tu disse e um pouco mais. Então, eu tenho uma saudade enorme dele também. E o Pancho. Então, nessa época, nós lançamos o técnico de arbitragem, justamente para tentar auxiliar o árbitro no intervalo, que a lei permite. Ele não pode ter interferência durante o jogo. Mas no intervalo, nada a proibia. Então, eu pedia a eles ver o jogo, ir no vestiário, e em questão de 3 minutos no máximo, passasse alguma coisa para o árbitro que ele não estava enxergando dentro do campo. E aí a gente começou a amadurecer. A CBF hoje tem os inspetores que fazem esse papel e agora melhorou. Botaram o VAR. Então, tudo vem auxiliar aquela pessoa que sozinho tomava as decisões e às vezes tomava errado por vários motivos. É tempo, é sol, é chuva, é pressão, né? Então, hoje, ele tem esse auxílio. Então, eu fico satisfeito em ver que a arbitragem está crescendo nesse ponto. Mas precisa melhorar. É muito caro para a federação colocar o VAR no Campeonato Gaúcho, não? Olha, o cálculo realmente é grande, né? A gente botou aqui
Nas finais, sai a base de 40, 50 mil por jogo. Né? Então, nesse... Tem os equipamentos, tem que montar uma televisão, que esse aí é expert nisso. Ele tem uma televisão, baratos. Tem que ter o técnico, tem que ter o operador. Né? E aí, o árbitro VAR ganha a mesma taxa do árbitro que está em campo ou não? Não, ela tem mais ou menos um valor a metade que o cara ganha lá dentro do campo. Né? E realmente falou, tem um caminhão todo preparado para isso, câmeras posicionadas em lugares precisos. Né? Enfim, essa empresa também tem que ser credenciada pela FIFA, né? Passar por vários testes que a FIFA exige. Então, é realmente um protocolo muito grande para ser cumprido. Mas eu creio que, a hora que aumentar o número de procura, a oferta também vai diminuir os valores. E aí, poderá todos da Série A, principalmente da Série A, da Divisão Especial do Gauchão, nós fazer o VAR, que para mim seria ótimo. Ótimo, porque a intenção nossa é sempre fazer com que os árbitros errem menos nos jogos. Dizer que não vai errar, não vou dizer, porque é um ser humano. Agora, que vai diminuir consideravelmente, e principalmente os lances de fácil interpretação, e isso eu não tenho a menor dúvida que vai diminuir e vai ter mais justiça aos resultados. Eu entrei agora aqui na federação, embaixo lá tem 3 fotos. Árbitros gaúchos que apitaram Copa do Mundo. Carlos Simo, 3 copas, está lá a foto dele, a camisa dele. Marcília, uma copa, está lá. E o Neneu, Altemir Hausmann. Quem é que vocês estão preparando para a próxima Copa? É o Daronco? Ou tem alguém surgindo? Não, até pelo histórico já, porque é um caminho muito longo para chegar na FIFA, que dirá numa Copa do Mundo. Né? O quadro brasileiro já é difícil também, né? O teste é rigoroso. É exatamente isso aí. Então, é um processo muito grande. Né? Quem é a bola da vez no Rio Grande do Sul é o Daronco. Por causa da idade, ele já está na Conmebol, ele já está na FIFA, ele já está apitando campeonatos sul-americanos, decisões. Virou um figuraço, né? Nas brincadeiras do Adnet, que é um humorista maravilhoso, né? Que eu não sei se tu chegou a ver os quadros. A criatividade dele é incrível, né? E é uma, sabe, aquele humor assim saudável, né? De promoção. Então, o Daronco é um cara assim, ó, que ele escuta muito. Esse é o grande virtude que ele tem. Ele sempre escutou a comissão. E eu sempre disse para ele, cara, quando tu sair daqui, qualquer lugar que tu for, escuta a comissão. Ele vai te empurrar para te ser o que tu é. E ele faz tudo que mandar ele. Claro, aplicando a técnica, dentro da regra, dentro dos regulamentos. Mas é um cara extremamente obediente naquilo que ele faz, determinado para aquilo que ele faz. Então, é o nosso representante número 1. E eu torço que ele consiga ir para a Copa de 2020. Cara, 22, cara, já temos 16 minutos. Eu vou ter que encerrar, tenho que falar com o seu Edir de Quadros, histórias da federação, com o futuro presidente, com o Luciano Ox. Quero te dizer o seguinte sobre o Daronco. O sujeito que é bom como ele é, que é bom no que ele faz, e ainda o cara tem uma cabeça legal para reconhecer a hierarquia, bom, aí ele é 200% bom. É por isso que ele é um vencedor. E é por isso que a gente torce por ele, né? E sempre que procura elogiar ele dentro daquilo que realmente ele é. Né? Então, todos os lugares que ele vai, todos gostam dele. Por quê? É porque realmente ele é isso. Se coloca no lugar dele. Ele é... O que eu tenho que fazer? Ele vai fazer, cumpre a risco que se faz, e os resultados dos jogos, nos jogos dele, sai sempre legal. Luiz Fernando, muito obrigado por nos receber aqui. Um papo muito legal do Zequinha, sobre árbitros. Nós ficaríamos aqui o programa todo, 1 hora, falando sobre isso. A arbitragem é como que eu te disse, né? É polêmica, é um setor muito polêmico, mas gostoso porque tem assuntos diversos. Nós vamos falar 2, 3 dias, uma semana e não vai terminar os assuntos.
Mas eu já me incorporei na arbitragem, acho ela bem legal, eu estou fazendo o máximo que eu posso para deixar um legado aí para o Rio Grande do Sul. Tá certo. Luiz Fernando Moreira, papo legal, boas informações. E nós vamos continuar aqui na sede da Federação Gaúcha de Futebol. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. 29 anos no ar. Voltamos em seguida. Roda a vinheta. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então. Fizemos o primeiro bloco com Luiz Fernando Moreira, falamos do Zequinha, falamos do VAR, que é o assunto do momento. Esse homem aqui, Edir de Quadros, 54 anos, só de Federação Gaúcha de Futebol. Tem histórias fantásticas, desde o tempo do contrato de gaveta, que vocês nem sabem o que é isso. O jogador no Grêmio, no Inter, no Guarani de Bagé, em qualquer time, chegava lá, assinava um contrato em branco e o dirigente botava na gaveta aquele contrato. Esperava. Aí depois, quando ia registrar aqui, o dirigente preenchia o que ele queria preencher. Olha, luvas é o seguinte, tinha luvas, né? Mas não era grana. Vou dar um instituto de beleza para tua mulher. Vou dar uma sala nova, né, para tua casa. Então, funcionava assim. Mas o senhor Edir tem histórias fantásticas, né? Com quantos presidentes o senhor já trabalhou aqui, senhor Edir? Quantos presidentes? É difícil. Comecei com o Aneron, depois o Mareu. O Aneron era militar também, não? Não era. O Aneron era advogado. E depois quem era militar era o Mareu. Quando ele faleceu, ele... Aneron de quê? Deu no... de Oliveira. Aneron Correia de Oliveira. Depois, em 65, quando eu cheguei, ele estava aqui. Aí, em 66, ele faleceu. Andava com a seleção brasileira, porque quando estavam fazendo a reformulação na seleção brasileira, e ele acompanhando e acabou falecendo no Rio de Janeiro. Aí assumiu o nosso general Mareu. Depois do Mareu, que a minha memória seja muito apurada. Coronel Mareu. Aí o Mareu saiu, depois com a eleição com o Hofmeister, já foi em 70 já, e o Hofmeister ganhou a eleição. Quanto tempo ficou o Hofmeister? O Hofmeister ficou uns 14 anos, 15 anos. O Hofmeister era presidente do Cruzeiro, né? Presidente do Cruzeiro na época, ex-jogador e presidente do Cruzeiro. Aí, nesse intermeio, houve uma eleição, houve
uma eleição nesse período do Hofmeister aí, que era o Miguel Alves, Edson Alves, o candidato da situação no caso da federação. E aí o Iron Albuquerque também concorreu quantas vezes? Que era o presidente do Atlético Carazinho. Também ele concorreu uma vez, o Iron, mas não teve chance. Teve uma eleição que foi muito, tem um caso muito comentada na época, foi com a eleição do Hofmeister com o Miguel Alves, se não me falha a memória. Miguel Alves ou Miguel Salaberry? Miguel Salaberry estava fazendo campanha para o Hofmeister. O que ocorreu naquela eleição? Naquela época a eleição era na federação, um papelzinho, aí faltavam uns 5, 10 votos, não me falha a memória. Já apurando a eleição. E aí, nesse meio, o Hofmeister caiu, esse Miguel estava ganhando, se não me falha a memória, por uns 5, 6 votos, praticamente ganha a eleição. E ficou a decisão no último voto. E o último voto com um voto de diferença. O Hofmeister com um X e o Miguel com um XY. E o último voto é de profissional que valia, na época, dois votos. E na última voto de quem foi? Isso que o Hofmeister já tinha descido, os assessores, Miguel, tudo já tinha ido embora, tinha descido. Aí veio o voto para o Hofmeister e virou, mas ganhou a eleição. Eu, aliás, já vi o Asmus ganhar por um voto do Dale Grave no Internacional também. Um voto. Também foi um voto, porque ele tinha hipótese 59, ele fez 61, o outro tinha 60. Ganhou por um voto. Depois veio o João Juliano e Filho, é isso? Aí veio o João Juliano depois substituindo o Hofmeister, que foi o Hofmeister terminando, que não concorreu e o Juliano concorreu e ganhou. Depois veio o Peronde. Ou teve outro antes? Depois do João Juliano veio um interventor, se não me falha a memória. Porque aqueles interventores da CBF tinha terminado o período do João Juliano, se não me falha a memória, então colocaram o interventor até a eleição. Aí veio o Peronde. Depois do Peronde, o Chico Noveleto, e agora vai entrar um guri aí, gente boa, Luciano Oxman. Alô, Zelinho! O Chico Noveleto me disse, o Zélio vai morrer. E eu disse, não, mas o Zélio está bem de saúde. Não é isso. A hora que o filho dele assumir a federação e a imprensa começar a dar pau, o Zélio não vai entender isso. É aquela história, né? Não tem como ter criticado. Uma hora ou outra, qualquer coisa que for fazer vai ser criticado. Ou pela imprensa, ou pelos clubes. Isso é normal dentro da federação. Porque o que ocorre? Tu não vai sempre agradar grego e troiano. Isso é um fato, né? Então, sempre tem que estar preparado para essa situação. Assim como o Chico também, quando entrou, estava sujeito a essas situações também. E tanto que é verdade que também foi criticado por muitos aí também, através da imprensa ou clubes, mas é uma coisa que é inerente ao cargo que ocupa. Presidente da federação. A federação ele tem que dirigir todos os clubes da federação. Não, aí chegou na presidente da federação, ele tem que tirar a camiseta. Mas não, mesmo assim não adianta, sempre fica... O senhor lembra da briga do Hofmeister com o jornalista Jesus Afonso? O Jesus Afonso metia pau no Hofmeister, metia. Aí o Hofmeister veio o presidente da CBF aqui. Aí o Jesus Afonso denunciou, né, que o Hofmeister tinha comprado um carro 0 quilômetro com dinheiro da federação, presidente com carro. Aí foi no programa de televisão, acho que era conversa de arquibancada, Piratini. Aí começaram a bater boca. O Jesus Afonso com o Hofmeister. Daqui a pouco o Hofmeister se levantou. O que é que está pensando que eu vou buscar o presidente da CBF no teu Gordini? No teu Gordini eu não posso ir. Tem que comprar um carro 0 mesmo. Bom, vai receber o presidente da federação com um carro de 20 anos passados, já caindo os pedaços. Tem que trazer um carro bom. Aí deu aquela outra bronca também, que o Hofmeister proibiu as rádios de transmitir os jogos. Vai a Rádio Gaúcha, a Rádio Goiás botaram um andaime no muro e transmitiu por cima do muro. O senhor lembra disso? É fato isso aí também. Só que é aquela velha história. Mas depois houve um acerto. Aquela história era uma maneira de tentar arrecadar mais dinheiro para a entidade, exatamente. Mas não deu certo. Aí os clubes voltaram a transmitir, aliás, as rádios, melhor, voltaram a transmitir normalmente os jogos do Campeonato Gaúcho e outros da federação. O senhor vivenciou aqui muitas histórias, e eu estou lembrando assim, porque antes nós tínhamos aqui, né, a seleção gaúcha, né? E aí eu lembro do meu padrinho de casamento, o Paulo de Souza Lobo Galego,
treinou a seleção gaúcha. O professor Mendes Ribeiro treinou, né? O Aparício Viana e Silva treinou também. Era uma festa aquilo, né? Tinha excursões. Aí tinha o Campeonato Sul-Americano também, de seleções também, brasileiro, inclusive, de seleções também, tinha Campeonato Brasileiro. E é o que ocorre, naquela época, quem começou mais com essas seleções foi o Fumais, diga-se bem da verdade. O Fumais gostava de formar uma seleção quando chegou na federação. Na volta e meia era a seleção para viajar aqui para os países sul-americanos, ou pelo menos para fazer algum confronto com outras seleções brasileiras. E foi uma época boa, surgiram muitos bons jogadores naquela época. Os caras contam histórias folclóricas do Rubens Hofmeister. O Hofmeister, eu dei o título de cidadão de Porto Alegre para ele. E o seu Edir de Quadros vai receber o título de cidadão de Porto Alegre, uma proposta do vereador Cassiaia, e que foi aprovado por unanimidade de todos os vereadores lá. Aí os caras diziam, que eu não sei se o senhor lembra dessa história, que o Hofmeister foi para uma excursão e passou pelos Estados Unidos. E que aí ele meio que se perdeu lá nos Estados Unidos, e aí ligou, não sei para quem lá, e o cara perguntou, tu tá onde, Hofmeister? Ele disse aqui, ele olhou e disse assim, eu tô aqui na esquina. Walk, no walk, ou seja, caminhe e não caminhe, atravesse e não atravesse. Os caras contavam isso. Né? Essas histórias, claro que a gente tomou conhecimento através da imprensa, mas eu realmente não convivi com a situação, porque não estava em Porto Alegre. Mas houve, a imprensa publicou e comentou. Como é que repercutia aqui que nessa página que o Santana escrevia na Zero Hora, agora é o Davi Coimbra que escreve, era a página do Carlos Nobre. O maior humorista que tem, pai do Nobrinho, do Marquinho. E o Carlos Nobre pegava o pé do Hofmeister, era o Rubens. Rubens, ele chamava de Rubens, né? Rubens, com I, Rubens. Como é que repercutia essas piadas folclóricas? Muitos até, eu acho que essa até também foi do Carlos Nobre, que saiu na página, virou verdade, né? Vira verdade. Só que essa situação, assim, normalmente, eu na época era secretário do Departamento de Futebol Profissional, na época do Hofmeister, que depois passei a ser secretário de todo o futebol profissional, que é a divisão principal também. Mas o que acontece? Ali os que vinham as notícias internas era só relacionado ao futebol, que era o caso que eu dirigia. E assim como esse negócio de jornal todo mundo lia. Olha aqui o que botaram aqui. Enquanto vinha uma historinha, olha o que aconteceu aqui. Quem escreveu? Foi fulano. A gente tomava conhecimento via a imprensa, normalmente, essa situação. Mas era muito comentado na época, principalmente essa do Rubens, que inclusive foi para a própria rádio e televisão também, depois que você chamava de Rubens, seu Rubens, doutor Rubens. Mas também era um humor, que nós estávamos falando antes com o Luiz Fernando sobre o Adnet, da Rede Globo, que está fazendo, e esse humor, inclusive, com o Daronco, mas é uma coisa construtiva, uma coisa inteligente. E o Carlos Nobre também, ele era muito inteligente. Eu sei que o Hofmeister não gostava muito de algumas, né, piadas ali, mas era fantástico, né? Eram umas piadas assim saudáveis, não agrediam a pessoa, né? Era mais em relação à sua atividade, a mesma forma de falar, né? Às vezes os pronunciamentos que dava qualquer um, e o cara já pegava qualquer uma vasinha ali, já vinha e pegava a piada, né? Mas eu vou lhe dizer, o futebol está tão chato hoje, tão chato, que se a gente contar uma piada de papagaio, perigo o Ibama nos multar, porque não pode nada hoje, né? Não tem preliminar. O pai não pode mais levar o filho nos ombros. Pô, não pode levar a bergamota para ficar no sol. Não pode levar o amendoim. Não pode tomar uma cervejinha. Pô, não pode nada, né? Hein? Aí os jogadores só querem reclamar de juiz. Aí quando perde, o juiz é sempre o culpado. Né? Tira a desculpa da derrota para cima de alguém. E o principal objetivo deles é tirar para cima do árbitro. Porque o árbitro, apesar que hoje com o VAR aí já está tirando um pouco, porque é tudo para cima do VAR. Porque, na realidade, o jogador hoje querem sempre achar uma desculpa para uma derrota, ou uma suposta derrota, já tirando antecipadamente, às vezes, até para cima do árbitro, porque não gostou do árbitro. Esse árbitro não é bom. Ou termina o jogo, perdemos porque o árbitro não deu pênalti, não deu isso. Fez. Então, sempre sai essas coisinhas. Quando o senhor entrou aqui em 65, 54 anos atrás, era tudo ficha.
Tudo ficha, hein? Não tinha computador naquela época, né? Era máquina de escrever e olha lá, né? E até as manuais, depois que veio a... O juiz levava naquela época quanto tempo para fazer a súmula? Até porque não era da minha área, eu já recebia a súmula já pronta. Tinha um prazo, né? Tinha que entregar no dia seguinte, sempre. Né? 2 dias, eu acho que era. Por aí, 2 dias no máximo. Porque Hoje eles fazem no próprio vestiário após o jogo, Fernando? Só a CBF. Nós ainda damos até o primeiro dia útil de Tu vê, na CBF, tu apita, por exemplo, o Palmeiras e Inter, Palmeiras e Grêmio, no vestiário tem que fazer a súmula. Tem que fazer a súmula. no jogo já tem que E aqui na federação está certo, eles dão até o primeiro dia útil, dão prazo, né? Porque daqui a pouco o cara vê na televisão até um negócio que ele não viu, ajusta, né? também tem isso. Agora, Então ajudou muito também, no aspecto da arbitragem, até para comentarista também, que os comentários às vezes são feitos tudo em cima da televisão, porque ajuda. até o juiz que comenta a arbitragem, ele só dá opinião depois que o replay passou umas 10 vezes. Né? E o árbitro tem que decidir na hora, né? E o árbitro O Galvão Bueno que contou isso. Ô Arnaldo, quando o Arnaldo chegou aqui, o juiz dava o apito e o Arnaldo, é isso, é aquilo. Aí tive que chamar o Arnaldo. Arnaldo, tu vai te enganar, espera. O juiz apitou, deixa passar umas 2 ou 3 vezes aí o replay para tu falar, senão tu vai te enganar. decidir, senão tu vai fazer colocar uma posição errada do lance. E realmente ajudou muito a televisão, para quem está comentando. Agora o árbitro não tem isso, o árbitro tem que decidir na hora, certo ou errado tem que decidir. E na maioria das vezes certo, mas aí os caras querem pegar um pontinho lá que está errado para comentar ou criticar a arbitragem. Por que o senhor acha que nesses seus 54 anos assim, de federação mudou muito assim o futebol gaúcho? Por exemplo, na minha terra lá, Bagé, poxa, os times eram fortes, para ganhar lá era uma dificuldade. Livramento, Fluminense, 14 de julho, Ármor, Grêmio Santanense, os 4. Pô, Pelotas, Farroupilha, Brasil, Rio Grande, Rio Grandense, Rio Grande, São Paulo. E aí as coisas foram... Eu digo que em Bagé, lá na minha terra, é o seguinte, é que eles pensavam que nunca que o boi e a vaca fosse terminar. Aí acabou. O velho Tuneca lá, que era o patrono do Guarani, né? Tinha os caras que, claro, os caras botavam dinheiro. Tá? Mas aí, claro, mas aí, por que o senhor acha que mudou tanto assim? Eu acho que mudou muito, até na questão dos clubes do interior, é o lado financeiro. Porque, como tu disse, em outras épocas tinha os fazendeiros lá que eram torcedores do clube, e faltava um dinheiro para qualquer problema dentro do clube, ele ia pegar. Até a folha de pagamento, ó, seu Toneca, tem que vender a folha, tem que pagar os jogadores. E eu me lembro, aí o seu Toneca lá vendia 3, 4, 5 vacas lá e pagava. E hoje já acabou essa coisa. Então, hoje o clube tem que viver, tem vida própria. E outro detalhe, naquela época, tu pagava um jogador do interior, 2 salários mínimos, 3 no máximo. Hoje o jogador do interior também não quer mais ganhar esses 2 salários. Por quê? Porque aqui em cima, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e São Paulo, estão ganhando 20, 30 salários mínimos, ou mais até. Né? Então, o jogador do interior também se valorizou. E o clube não tem, às vezes, aonde buscar para pagar esse salário que às vezes muitos querem. O que acontece? Aí eles começam a hibernar, saem de Bagé, Pelotas, etc., para Porto Alegre ou para outros estados. Mas o senhor sabe que esses times já não estão na Série A, mas a paixão continua. Se fizer uma eleição em Bagé, para presidir o Guarani ou para presidir o Bagé, tem 3 chapas. Se fizer lá em Santana do Livramento, também. Eu vou te dar um exemplo disso aí que tu está falando. Por exemplo, o Teto tinha falado do Rio Grandense de Rio Grande. Ele está parado há muito tempo. Mas agora, essa semana, apareceu o atual presidente, que foi eleito recentemente, já tentando fazer voltar o Rio Grandense, o ano que vem, com o futebol profissional. Primeiro vai ser a base, depois vai voltar com o profissional. O que significa? Muitos anos, mas o amor pelo clube, no caso do Rio Grandense, lá de Rio Grande, não perde nunca. Tanto que agora se movimentou, se fizeram um jogo de feminino lá no campo do Rio Grandense, que também está assumindo o feminino lá em Rio Grande, e tinha 500 pessoas ou mais, segundo o presidente. Então, significa isso, que eram torcedores do Rio Grandense que não perderam a identidade e estavam lá vendo o jogo. E esse pessoal de hoje não sabe, o Rio Grandense de Rio Grande teve o goleador de vários campeonatos gaúchos chamado Nico. E foi campeão gaúcho também. Nico.
Aí teve o Bebeto, Canhão da Serra. O Guarani, meu time, teve o Abílio. E aí o Encantado e o Brasil de Pelotas, eles tiveram o Enio Fontana. Mas olha... Tinha muitos jogadores de qualidade, inclusive, que jogavam e permaneciam nos clubes. Que foi o caso que falou do Bebeto e o próprio lá do Guarani, acabou de falar do o Abílio. O Abílio, mas assim como ele, muitos outros. Então acontece, eles tinham condições, os clubes seguravam os jogadores. Eu me lembro que esses jogadores, por exemplo, o Guarani contratava lá um cara bom lá. Aí o cara disse, eu quero fazer o contrato com o patrono. Aí ele fazia contrato com o patrono, ele não fazia com o clube. Muitos clubes que tinham patrono de poder, São Paulo de Rio Grande, outros, a gente está falando do Rio Grande de Bagé, né? O próprio Bagé também. O patrono do São Paulo era o Aldo da Puso. Tanto que o estádio... Votou muito. Votou. Tanto é verdade que até o Farroupilha de Pelotas só sobreviveu porque até morrer com 93 anos o presidente era o coronel Evaldo Poeta. Evaldo Poeta, é verdade. Quem segurou realmente o Farroupilha foi o coronel Poeta, até agora. Claro. Agora tem um grupo... Até os 90 e poucos anos, até morrer. Tem um grupo novo agora que realmente vai dar continuidade, que é no grupo dele, e o Farroupilha está sobrevivendo, certo? E assim o caso do São Paulo, voltando ao São Paulo. O São Paulo, tanto o Aldo da Puso fez muito trabalho, trabalhou muito pelo São Paulo, que hoje o estádio é Aldo da Puso, o estádio de São Paulo. Ficou o Domingos Escovar agora lá. Olha, estamos conversando 20 minutos já, nós poderíamos ficar um tempão aqui, eu quero lhe agradecer, nós temos muitas histórias, eu vou voltar outra vez aqui para fazer um programa de 1 hora só com o senhor. Para contar essas histórias todas aqui, que nós relembramos algumas, mas tem muito mais que isso. Muito obrigado por nos receber aqui, senhor Edir. Pode agradecer, estamos à disposição aqui, não tem problema nenhum. Tá bom. Seu Edir de Quadros, esse homem é um arquivo vivo, rapaz. Que é outro também, já que é a história, Fernando, eu conheci esse garoto aqui, lá em Bagé, repórter de campo. É verdade? Depois, cara, vieram um pouquinho que eu não vou a Pelotas, lá está o cidadão já trabalhando, estudando jornalismo e trabalhando na Rádio Pelotas. Aí daqui a pouco vem para Porto Alegre, já está em Porto Alegre, trabalhando na Rádio Porto Alegre, tu veio para Gaúcho? Vim para Guaíba. Para Guaíba. Aí daqui a pouquinho o cidadão já é vereador, nosso vereador de Porto Alegre. Tem uma história também, né? Sabe que eu almocei no final de semana com um amigo meu de infância. De infância, vou lhe dizer quem é, de infância. Aí ele tirou do bolso aqui, olha aqui, fui chamado na federação lá, fui homenageado, ganhei a carteira, porque eu era delegado, o André Musa. André Musa, pô. Foi anos, né? Até esse dia eu encontrei o filho dele aqui em Porto Alegre, no Bourbon, e até perguntei como é que está o pai. Não, está bem, o André está ótimo, bem de saúde, isso que é importante. Porque o tio dele é o grande cara de Bagé, que é o Edgar Musa, que é o que narra. Está na rádio ainda. Está ainda na rádio. Foi ele que me disse que o Edgar está. E aí ele estava contente, porque a federação chamou aqui, que ele foi quanto tempo que ele foi delegado? Muitos anos, acho que mais de uns 20 anos quase que ele foi delegado lá, praticamente. E aí a federação chamou ele, o Edir me chamou lá, fui homenageado, alô André Musa, tá aí o homem aí, ó. Vamos fazer o intervalo? Voltamos em seguida para falar com o futuro presidente da Federação Gaúcha de Futebol, meu amigo Maionese. O Luciano Oxman, filho do Zelinho Oxman. Já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site.
Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então para o último bloco do nosso programa. Vamos falar com o Luciano Oxman, já eleito o novo presidente da Federação Gaúcha de Futebol. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. 29 anos no ar. Tu que era do IPA, tu vai lembrar. O meu programa era na TV Guaíba, onde ficou 17 anos, nós fizemos uma corrida. Lembra disso? Saiu do IPA e chegou lá no morro. Como é que nós conseguimos? Eu não sei, Luciano. Que bom te ver. Prazer, Bosco, estar podendo mais uma vez falar contigo. Enquanto nós conversávamos aqui, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, justamente eu me lembrei desses momentos. Eu tenho uma fotografia daquela corrida, onde nós estamos... claro que eu não participei da corrida, fui de carro, né? Então estou atrás numa caçamba de um carro. E aquilo realmente foi um momento muito legal nosso. E estava com saudade já de conversar contigo, porque a última vez que nós falamos assim no teu programa eu tinha 17 anos, já se passou um pouquinho de tempo, mas para mim é realmente uma alegria. Tu era ainda da Associação dos Ex-Alunos do IPA, era? Não, Bosco, eu era aluno do IPA ainda. Nós estávamos falando sobre uma Olimpíada Metodista Juvenil que aconteceu no IPA em 1990. E ali foi a última vez. Eu tenho um VHS. Foi o ano que o meu programa iniciou, 1990. Tem um VHS ali ainda com as imagens daquele momento, então é bacana. É difícil hoje de ver, já salvei num DVD e tal, mas é muito legal, muito bacana a gente ver como o tempo passa e lembrando de todo aquele período. Que bom que a gente continua com essa liberdade, essa amizade forte aí que a gente tem. Vamos dar um pulo no tempo e vamos vir agora para a nossa época aqui. Tu, eleito presidente da federação. E tu sabe que isso aqui é um grenalismo tudo, né? Ou é Chimango, Maragato, ou é Bamba da Urdia, ou é Imperadores, ou é Grêmio, ou é Internacional. Está preparado nessa aldeia aí ou não? Ou é Caxias, ou é Juventude. Bagé e Guarani. Gaúcho ou Passo Fundo. E aí nós vamos... Bosco, me sinto preparado, sim. Né? Esses dias também estávamos conversando com alguns amigos e a pergunta normal, sempre vem essa questão assim, pô, mas está preparado e tal. É claro que a gente... Tu sabe que tu vai te incomodar? A gente, felizmente, eu tive sempre ao lado do presidente Noveleto ao longo de todo esse período dele aqui enquanto presidente, e pude ir fazendo os meus aprendizados através das suas atitudes. E também tu conversasse agora há pouco com o Fernando, com o Edir, então são pessoas experientes que foram me dando uma certa bagagem para isso. A questão que a gente se sente preparado, sim, sem dúvida alguma. A gente conhece bastante o sistema, a questão, o negócio, o futebol. A gente não sabe o que vem pela frente, né? Porque a partir do momento que a bola começa a rolar e as situações começam, sempre tem uma novidade.
mas eu tenho a convicção de que as coisas vão correr muito bem, a gente vai ter um amplo debate, uma linha aberta com os clubes, uma situação para a gente construir sempre em conjunto aí o que for melhor para o futebol gaúcho. Pelo menos a Bagé eu vou te levar no ano que vem, que o meu time, o Guarani, subiu agora. Está no acesso agora. Aí o Bagé vai ter Baguá. Aí eu vou querer escolher o juiz aqui. Porque o último juiz que foi lá, botou no pênalti aos 45 do segundo tempo, tu vê, trabalha comigo, o Ingrid Kronbauer. Aos 45 do segundo tempo. Né? Mas que bom, né, que o interior está se movimentando. Eu estava falando com o seu Edir antes, que os clubes do interior, os tradicionais, estão meio perdidos, mas a paixão continua. Tem que trabalhar isso também, ô Luciano. Indiscutivelmente, né, Bosco? Se a gente olhar para os clubes do interior, o que move efetivamente eles a continuarem a fazendo futebol com tanta dedicação, com tanta abnegação, é a paixão pelas cores de cada clube, né? E essas rivalidades locais, elas são essenciais. Assim, a gente procura, especialmente no segundo semestre, valorizar essa situação da rivalidade local. Isso acho que movimenta, agrega a comunidade. É bom que no acesso vai ter, depois de um longo tempo, vai haver, numa competição importante como a divisão de acesso, um Baguá. Evidentemente que o Fernando e a sua comissão de arbitragem vai ter, a gente conhece... Eu quero o Daronco lá, ou Voaden, ou Jean-Pierre para prestigiar a cidade. Não, indiscutivelmente, mas assim, Bosco, a gente tem que estar ciente, eu sei da tua brincadeira, também tem que se formar árbitro, né? Tem que botar a gurizada lá para pegar um pouco de casca para... Tem muita gente boa, hein? E eu só estou brincando aqui. Essa nova geração que eles formaram aí, o Fernando, o Cunha Martins, o Mocelinho, o Pancho, o Barretinho, o Pandolfo, tem muita gente boa essa gurizada aí. Não, a gurizada é dedicada, a comissão acompanha bastante o trabalho deles, cobra muito deles, né? Cobra estudo, cobra esforço, dedicação, e a gurizada também incorporou esse espírito, né? Então, como eu vinha dizendo, essas rivalidades locais são importantes, né? Que bom que o Guarani teve a oportunidade agora de subir para o acesso, que o Bagé se manteve, assim como outras regiões têm as suas rivalidades, e assim a gente vai fazendo, sempre olhando e dando o máximo de atenção a esses clubes que fazem, sem dúvida alguma, essa roda girar e faz a força do futebol gaúcho também. O que vocês estão pensando aqui? Está o Edir aqui, está o Fernando ali, que parece que no próximo campeonato nós vamos ter uma data menos ou duas datas menos. Como é que vai ser isso? Não, a gente já está em conversações adiantadas com a empresa que detém os direitos de televisionamento, porque também é uma parceria de longa data e nos foi, diante da análise da competição desse ano, e considerando que o ano que vem a CBF já diminuiu do que nós utilizamos mas do que eles haviam nos concedido para a competição, duas. Mas aí tem sempre aquela reserva técnica, daqui a pouco não se perde nada, né? Aí faz um acordo com São Pedro para não chover. É exatamente isso. Então, nós já estamos com a competição, a sua fórmula praticamente bem encaminhada. Vai haver uma mudança, não é nada diferente do que já aconteceu em outras competições do Campeonato Gaúcho, mas especialmente atendendo um pedido de tentar dar mais, o termo utilizado pelas direções foi dar mais emoção à competição. Então, valorizando os clássicos, valorizando jogos decisivos, e então a gente já está... Isso é um problema que a gente já vai passar depois para o departamento de futebol, né? A questão de datas, no esboço que nós fizemos, nós já vamos ter que dar uma cavadinha aí em alguma data a mais. Cara, o Edir gosta de fazer um carnê, cara, uma tabela. Olha, esse gosta de fazer, cara. E faz com maestria, né? Uma pessoa experiente que conhece muito bem esse trabalho. E faz com muita dedicação, muito organizado, compenetrado, e a gente sabe que ele vai, se precisar de uma data a mais, nós vamos dar uma cavocadinha em algum lugar aí, vamos encontrar para fazer um grande campeonato a partir do ano que vem. E o grande Zelinho Oxman, o teu pai, tá tranquilo? Como dizia em Bagé, com a fatiota pronta? Tá tranquilo, eu até brinquei com ele no dia da eleição aqui na federação, que
passou todo aquele momento, ele me... Era chapa única, ele veio ver aqui se tu ia ganhar isso. Eu não sei se ele veio ver para votar em mim ou ir contra, né, Bosco? Levantar, que nem casamento, assim, alguém tem alguma coisa contra. E ele me deu um abraço emocionado. O pai anda muito emotivo, né? Já está com idade. E ele, enquanto me abraçava chorando, eu perguntei assim, pô, tu tá chorando de feliz ou de triste, né? Pensando no que vem pela frente e tal. Então, eu acho que ele também, esse período todo de preparação, e a partir do momento que eu confirmei a ele a minha intenção de concorrer a presidente da federação, eu acho que ele também foi internalizando essa situação de que em algum momento, e isso é normal, faz parte do negócio, a pancadaria vai vir e nós vamos administrar e vamos seguir em frente. Mas tu conhece bem o Zelinho e sabe como ele encaminha as coisas, vê as coisas, mas ele tá tudo bem. Acho que ele já, de alguma forma, já internalizou essa situação também. Para encerrar, só quero dizer o seguinte, ele tem uma família fantástica, estruturada, o Zelinho, a Zóia, mãe dele, o Henrique, irmão, esposa, coisa e tal. Então, isso aí já é um caminho andado para dar certo. E pancadaria, meu irmão, tu que é cara que mais pau tomou do que eu, quando organizei a Copa, eu fui parar no cardiologia, porque todo mundo dizia que ia dar errado. Aí deu 200% certo. Alguém disse... pois é, não tivemos nenhum problema. Mas nunca disseram, Fortunati, Bosco, olha, nós nos enganamos, deu certo a coisa. Então, fica tranquilo, que competência tu tem, amigos tu tem, e diálogo, que é o principal, tu tem também. Sucesso para ti. Eu te agradeço, Bosco, as palavras. A gente sabe que não é algo fácil, né? O exercício dessa função ela já é algo muito importante, de muita dedicação, e suceder o noveleto, depois de tanto tempo, torna essa tarefa ainda mais difícil. Mas, como eu te disse, a gente está com um pensamento positivo, está com um diálogo muito importante, e essa troca constante de ideias, eu tenho a convicção de que vai nos caminhar e vai nos levar para ter sucesso também durante a nossa gestão. Posse dia 1º de janeiro? Dia 2? Na verdade, assim, estatutariamente há uma previsão de uma assembleia de prestação de contas do ano anterior na segunda quinzena do mês de janeiro. Provavelmente vai ser ali que a gente vai fazer num único momento a prestação de contas e também a posse, para evitar com que os clubes tenham que se deslocar para cá em 2 momentos. Mas aí, com o tempo, a gente vai noticiar a data certa. Doutor, advogado Luciano Oxman, novo presidente da Federação Gaúcha de Futebol, já eleito a partir de janeiro, tá certo? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Até o próximo fim de semana.